Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104, destaca o mês das mulheres, né? Focando, claro, no Dia Internacional, mas aqui o mês inteiro é comemorado com 4 episódios especiais. Entrevistas que você confere na íntegra, de forma exclusiva, multiplataforma. A nossa cobertura para Pomer Drinks, Conquest Store, Oral Unique e na força toda especial de Office NR. Vamos ao episódio de hoje. E a nossa convidada de hoje, Marilu Gonçalves, mãe, empreendedora, rotariana, enfim. Deixa para ela contar um pouco dessa experiência. Ela que é natural de Ibirama, mas adotou Pomerode aí, já é a sua terra, que eu tenho certeza que está no coração. Marilu, bem-vinda às rádios. Obrigado por participar com a gente nesses podcasts especiais. Você é uma das convidadas no Mês Internacional da Mulher, mostrando esse poderio feminino aí, o empoderamento, como todos falam, mas o empoderamento na prática, não só no discurso. Até porque eu quero ouvir de você quem é a Marilu. Conta pra gente. Tudo bem? Primeiramente, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Adorei o convite. E aí, Marilu, conta um pouquinho a sua história. Você colocou pra gente no seu briefing ali que é natural de Ibirama. Como é que veio parar em Pomerode, hein, Marilu? Que história é essa, hein? Então, minha mãe é de Pomerode, nascida em Pomerode, da família Zinck, lá de Pomerode Fundos. Ela é prima do Edson, da Frigo Zinck. Que legal. E o meu pai é de Ibirama, se conheceram em Timbó, minha mãe foi para Ibirama, casaram, eu tenho uma irmã mais velha, se separaram, e aí nós voltamos, né? Minha mãe voltou para Pomerode, eu tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, e, enfim, minha mãe veio para Pomerode, começou a trabalhar na Porcelana Schmidt, naquela época História, acho que era o único Marilu, lugar hein? que tinha em... Referência a porcelana, né? Era referência. Trabalhou lá muitos anos, e... Enfim, nós passamos por dificuldades, né? Porque meu pai foi ausente como pai e na parte financeira também. Então, passamos fome, passamos necessidades, foi bem difícil. Apesar disso, toda vez que eu lembro da minha infância, que eu olho para trás, eu vejo que eu fui uma criança muito feliz. Com toda a dificuldade que nós passamos, né? Eu fui uma criança feliz. E a gente teve muita ajuda, assim, das amigas da minha mãe na porcelana. Uma mandava um pão, outra o ovo, outra, sabe? Sempre tinha alguém que dava uma mão, assim. Que... Era só você de filha, não? Eu e minha irmã mais velha. Eram duas meninas. Duas meninas, E, enfim, aí fui crescendo, 14 anos, pensei não, aconteceu. O diretor da escola veio iniciozinho de janeiro, lá em casa bateu palmas, eu olhei, achei estranho. Minha mãe foi atender, conversaram. Curiosa não fui, né? Porque não podia me intrometer. Ela me chamou, falou: olha, ele tá precisando de uma babá, né? Para cuidar do filho dele. O que tu acha? É só meio período, de manhã e tal. Na verdade, acho que minha mãe ficou com vergonha de dizer para ele: não, minha filha é muito nova e tal, né? Sim. Mas chamou, já que ele tinha perguntado, e eu fui: não quis deixar o pastor na mão, né? Eu falei: eu vou, pode deixar que eu vou. Era meio período, então... Sim. E o menino era uma graça. Eu sou apaixonada por crianças, sempre fui, sempre me dei bem com as crianças. E foi um período bem legal, assim. E foi se bem me bacana. permite dar uma mão naquela época na renda de casa também, Sim, né? exatamente. Pouco que entrasse, já colocava um pouco de pão, leite na mesa, o queijinho, né? Isso. Enfim, aí fiquei sabendo de uma vizinha que tinha uma facção, que estava precisando de revisora, manual, enfim. E falei para minha mãe: olha, a vizinha lá tá precisando de alguém, fiquei sabendo, acho que eu vou lá conversar com ela. Ela falou: não, imagina, é muito cansativo, 8 horas em pé, né? À noite tem que ir pra escola. Não, eu falei: não, eu vou testar, a gente posso colocar uma graninha em casa e tal. Ia ganhar mais, porque eram 8 horas, né? Não era só meio período. Falei: eu vou. E fui. E aí fiquei lá uns 3 anos trabalhando, tempo do meu 2º grau. Daí nós mudamos de casa ainda nesse tempo, era longe para ir de bicicleta. Mas, enfim, tudo Vocês foi... moravam em Pomerode Fundos? Não, eu morava no Ribeirão Areia, mas eu fui morar em Testo Alto. Uau! Então eu tinha que vir de bike para trabalhar. Naquela época, né? Cedinho, 4 e pouco da manhã. Mas foi um período, assim, de crescimento, sabe? Enfim, responsabilidade que faz a gente crescer, né? E aí, terminei o 2º grau, saí lá da facção, comecei a trabalhar na CIP. Opa! Fiquei 9 anos na CIP. Que legal. Nesse tempo, fiz meu curso técnico. Nisso, eu já estava namorando com o Leonardo, conheci ele aos 17. E fiz meu curso técnico de administração, daí fui fazer administração, faculdade. E aí, um amigo meu falou: olha, eu estou fazendo um curso de comunicação social, relações públicas. É a tua cara, tu vai amar, vem fazer, troca essa faculdade, troca esse curso, né? Eu fiquei um pouco balançada, mas
troquei. E realmente eu amei o curso, eu me senti familiarizada com aquele mundo. Inclusive, a gente fazia aula de rádio, né? Aham. E era muito legal. E Gostei você muito. se formou em Relações Públicas, então. Foi CRP, como a gente chama, né? Aham. Chegou a atuar na área? Não, então, não Ah, deu. Não deu tempo. Escolhas, né? Que a gente tem que Sim, fazer. normal. Eu terminei a faculdade, aí saí da CIP e falei, vou procurar alguma coisa na minha área, né? Sim. E tal. E nisso o Leonardo abriu a empresa, Certo. a Master. E abriu a Meister? Isso. E eu falei, tá ok, né? Ele trabalhou numa multinacional há muitos anos, estava meio receoso, mas saiu. Nós não tínhamos reserva nenhuma de Sim. dinheiro. Eu falei, tem certeza? Foram empreender. Foi empreender. Legal. E eu falei, tá, então eu vou pensar ainda na minha área, né? Porque não tinha ainda por que eu trabalhar junto. E eu fui trabalhar em Blumenau, enfim. Aí ele falou, olha, não tô dando conta da parte legal. burocrática, eu preciso de alguém para administrar. A Meister tem quantos anos hoje? Foi 2007. 2007. E aí eu falei, tem que escolher, né? Isso já nos primeiros anos ela já conseguiu abrir espaço. Com 3 anos, mais ou Legal. menos. Lá por Porque 2010 a coisa 2010 eu voltei. começou a andar bem. Eu vim para Pomerode daí para trabalhar Certo. na empresa, né? Eu falei, tá, vou ter que escolher. Ou eu vou para minha área de formação, ou eu vou abraçar a empresa com o marido, né? Sim. Enfim, e aí até hoje, aí tem o desafio, né? De trabalhar juntos, Eu ia dizer, de né? não levar para casa, né? Porque, Saber separar as situações separar. muitas vezes, o que deve ser muito difícil também, né? Agora a gente já, né? Nos primeiros anos era um pouco, né? Certo. Porque tem divergência de opinião, enfim. Normal. Mas, assim, isso já a gente se adequou, foi... Nós tem um casal de Pomerode que tem uma empresa juntos já há muitos anos, e quando nós pensamos nisso, nós falamos, tem certeza? Será que vai dar certo os dois juntos? Porque é um desafio, né? Aí nós falamos deles, nós falamos, olha, eles dão conta. Deve ter alguma coisa aí que eles conseguem a receita, equilibrar. né? Tem alguma coisa. E a gente vai dar conta, a gente vai dar jeito. E foi, né? Legal. E, enfim, e a gente vai seguindo, e às vezes altos e baixos na questão mesmo de clientes, enfim, como um negócio normal, né? E se me permite, né, Marilu, falando sim como empreendedora, esse lado de ter um relacionamento em casa, seu marido, a questão afetiva, mas tem a questão empresarial. Mas eu acho que muito da empatia, de entender o lado dele, ele entender o seu, né? Saber separar muito disso, não deu certo. O diálogo, eu acho que ele transcende, ele auxilia em tudo. Você que é da RP, sabe que uma boa conversa, né? Um bom bate-papo, um olho no olho, não deu certo. Eu acho que vale pro relacionamento afetivo ou pro relacionamento da empresa. Isso vale para quem é sócio de qualquer pessoa também, né, Marilu? Exatamente. Talvez por isso você conseguiu manter, né? Aquelas coisas que as pessoas falam, olha, casal não pode ir dormir brigado, porque tem que conversar E antes. é verdade, sabe? Então, eu acredito muito nisso. A gente faz isso na questão da empresa. Então, tem uma coisa para resolver, não gostou, aquilo não foi feito como queria, ou enfim, né? É ali que a gente conversa e vai para casa. Não dá para discutir em casa. Ainda mais tem filhos, né? A gente procura não envolver e tal. Então, isso é tão automático que a gente não percebe mais que a gente tem essa separação, porque se tornou hábito. E saber separar funções muitas vezes também, né? O que você faz é propriedade sua, muitas vezes, é a sua responsabilidade. Isso. Sei lá, ele toca a parte operacional, a obras, parte técnica de engenharia, e você vem na parte administrativa, vamos dizer. Estou supondo, né? Acredito que seja assim. Exato. Então, cada um bem definido também, eu acho que isso... Não tem muito o que... Isso é com a Marilu, já passa a bola. Não, isso aqui é com o esposo, eu vou passar a bola para ele. Quando é a parte, precisa saber metragem de fio, quanto vai de cano, né, a questão estrutural da obra. Não, peraí, isso não é comigo. Então, acho que a gente saber ter essa sensibilidade em qual espaço eu vou ocupar, eu acho que isso fez diferença. Isso vale para o relacionamento afetivo, vale para os filhos também, a criação do dia a dia. Não sei a sua percepção quanto a isso também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque os filhos, né? Vou mudar um pouquinho já. Vamos lá, eu quero saber. Os filhos, eles vão crescendo com o que eles vão vendo, né? Nós somos os exemplos para eles, né? Então, eu falo para elas, quando elas têm alguma coisa na escola, com alguma amiga, então eu falo, olha, resolve logo, conversa. Não deixa passar. Se aquilo te incomodou de alguma forma, já conversa. Porque a coisa, às vezes, leva para um outro lado que não é nada tão grave e acaba ficando grave, né? Então, quando a gente faz... nós dois conversamos, né, na frente delas às vezes, a gente fala, olha, mãe, a gente precisa decidir tal coisa lá da empresa, vamos conversar. Já aconteceu da gente falar, vamos subir, porque, né, vamos subir para conversar, ele fala, para não ser na frente delas. Então, a gente tem
tenta separar um pouco essa questão E eu acho que a regra para tudo combinado não sai caro, né? Isso, exatamente. Vale para tudo, né? Exatamente. Legal. Marilu, falamos desse lado empreendedor, você é sócia do seu esposo, né? Ambos em cada área de atuação, unidos por um objetivo só, né? Que faz uma entrega muito bacana. E aqui a gente fala, claro, da Mais, que também é nosso parceiro em oportunidades distintas. Mas falando também desse lado maternidade, como é que as meninas entraram nesse cenário, hein? Foi algo programado? Porque são gêmeas, São né? gêmeas, Meu, não é um, é dupla dose, né? Duas meninas, né? Como é que foi isso tudo? Você começou a namorar ele com 17 anos, Com obviamente. 17. Veio pra frente, casou, acabou casando. Como é que foi essas? Então, Como é que surgiram essas moças na vida de vocês? apesar Aí? de eu, como eu já falei aqui outras vezes, eu sou apaixonada por crianças, eu tinha um certo receio de ter filhos, né? Então eu falei pra ele, olha, a gente começou a namorar, eu falei, olha, eu não pretendo ter filhos. Maternidade não tá na minha lista. Não tá, e foi passando. Aham. Eu tava com 25, eu falei, olha, eu mantenho o que eu falei, eu pretendo não ter filhos, se tu quiser procurar uma mãe pros teus filhos, Duvido. fica à vontade, que essa é a hora, Uma né? pressãozinha existia. Ah, Enfim, foi. E aí, nós estávamos 16 anos juntos quando eu falei, ok, vamos tentar, vamos pensar na Legal. gravidez, né? E aí nós mas fomos você lá. despertou da noite pro dia? Não? Teve essa sensibilidade, eu esse falei- sentimento? Eu acho que a maternidade tá fazendo falta pra mim? Não, eu fiquei, eu já tava, não posso nem falar a idade, né? Não, vou somos falar a semi-jovens idade. aqui, não. Você brincando. estava semi-jovem naquele momento. Estamos semi-jovens. Eu falei É. assim, ó, porque há um receio de, depois mais velha, não. Sim, né, querer existem ter as complicações, filhos. o Exato. risco, tem tudo. A questão da saúde, a gente sabe disso, né? Então eu falei com Deus e falei, olha, Deus, se tu achas que eu tenho capacidade para ser mãe e que é da tua vontade que eu seja mãe, eu vou tentar uns 6 meses. Se em 6 meses não engravidar, não é da tua vontade, eu entendo que não é para ser e tal. No segundo mês eu engravidei. Rapaz. E de gêmeas. Não, era pra ser uma, ou não sei. Vieram 2 e foi um susto, eu me lembro tão Imagina. bem desse. Já no primeiro ultrassom nós vimos o Roberto, um amor, o Roberto foi maravilhoso comigo. Doutor Roberto? Doutor Roberto. Legal. E ele tava lá, ele olhando e tal, quietinho, e olhava o ultrassom, e olhava de novo na barriga. Aquela inquietude dele com o ultrassom. Aí eu olhei pra ele e falei, Ixi. doutor, não me diz que são 2. Ele ficou mudo. Ficou mudo. Matou a charada. E não falou nada. Eu falei, meu Deus. E o meu marido, aí o Leonardo, olhou pra mim todo branco. sorridente. Não, felicíssimo. Ah, é? Sorridente, olhou pra mim todo. E eu falei, meu Deus. Né? E ele não falou nada. E quando nós fomos pra mesa, ele falou, sim, veja bem. São 2, mas espera um pouquinho, porque não conta pra ninguém ainda, porque é comum um regredir e tal. Vamos esperar até um mês, mais ou menos, todas as Qualquer semanas. gestação normal, ela já tem o risco natural, né? Tem que ter os cuidados, né? Enfim, esperei. Mas saí de lá aquele dia, nervosíssima, aos prantos. Imagina. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso e tal, tal. E o Leonardo olhava pra mim, amor, tá tudo bem. Onde vai come dar um, come tudo 2. certo." Aquela coisa. Não, se é uma roupinha a mais, é 2, é tudo dobro. Leite, mamadeira em dobro, fralda em dobro. Você deve ter pensado nisso. Roupa não é um Meu baby Deus. top só, não. É 2. São 2 crianças pra mamar. São 2 tem crianças. Que ter leite, tem que ter... Não, e se me Deus. permite, a questão hormonal da mulher, tudo mexe, né? Vocês vão do 8 ao 80, né? O homem precisa ter essa sensibilidade, porque tem o lado paterno, que a gente sabe, que pro homem parece ser mais fácil, né? A gente sabe que os homens com responsabilidade também encaram, vivem junto a maternidade. Mas pra mulher, realmente, porque ela tá com 2 serzinhos ali, né? Que loucura na cabeça, hein? Foi. Mas... E a empresa bombando? E a empresa bombando, eu tinha contratado alguém pra ficar... Auxiliar? Isso. E fiquei em casa um tempo, mas eu fazia o banco ainda, fazia financeiro em casa, enfim. Aham. Mas, gente, assim, ó, foi um susto, ok, mas Deus foi tão bom comigo, né? Porque 2 crianças perfeitas, deu tudo tão certo, a minha gestação inteira, elas nasceram super bem, alta um dia antes do hospital, não precisaram ficar em incubadora, nada. Depois também não estavam doentes, nossa, eu não tenho do que reclamar. Nome da dupla aí? Lara e Luísa, Lara e Luísa. 12 anos. Então, agora já entrando na adolescência, já é uma outra fase, né? Mas, enfim, o meu medo também era não conseguir conciliar a maternidade com a empresa. Porque Entendi. a parte financeira eu queria continuar fazendo, eu não queria colocar na mão de outra pessoa, né? Claro. Então, isso foi, assim, uma preocupação bem grande pra mim, mas deu certo. Aquela história, né? Cada dia
Que nem em inglês, step by step, passo a passo, né? Isso. Porque a gente tem essa mania também, né? Ainda mais você, né? Com uma gestação de 2 crianças ali, é tenso, né? Mas essa ideia da gente querer antecipar muito o futuro, a ansiedade mata muito a gente. Às vezes, como você falou, precisa buscar espiritualidade, pedir proteção divina. Se eu tô nessa condição, eu também busquei, então eu tenho que encarar ela de alguma forma, buscar apoio, né, Marilu? Isso vale para as mulheres, as grávidas, as que têm algum problema, as que não estão bem na cabeça, aquelas que estão de bem com a vida. Buscar ajuda também não é ruim, né? Você buscou toda assessoria, um bom médico, busca dar o melhor para elas até hoje. Então, acho que o risco vai ficando menor e mais calculado, vamos dizer assim, né? E a gente vai amadurecendo, sabe? Essa é a palavra, é o jeito... Maturidade, né? É a gente olhar com outros olhos, né? Ah, tá difícil? Tá, mas por que tá difícil? O que eu posso fazer diferente que vai ficar menos difícil? Isso para tudo, eu penso, sabe? Eu prefiro ver a parte positiva do problema. Esse problema surgiu por quê? Ah, tal coisa, então vamos fazer. Não é tão ruim assim quanto tá parecendo. A gente pode dar jeito. E os erros nos ajudam a ter os acertos do futuro, muitas vezes, né? Eu acho que erro não é fracasso. Erro é aprendizado. Concordo, é verdade. Os nossos erros e os demais. Quando tu olha para o outro, você acha que foi um erro? Às vezes para a pessoa não foi um erro, mas para a tua visão foi. Opa, foi um erro, então preciso cuidar para isso não acontecer comigo, para eu não fazer daquela forma. Então, tanto os nossos erros quanto os dos outros é um aprendizado. E um discurso com prática também, né? Não tem que se culpar, sabe? Por alguns anos, eu às vezes me sentia culpada, devia ter feito tal coisa, ou aquilo não devia ter feito. Arrependimento. Pra quê? Não, fiz aquilo, aprendi com aquilo, faz parte do meu aprendizado, da minha vida, do amadurecimento. Então é isso, assim. E isso entra na questão que as mulheres se cobram muito, os pais também, ok? Não errar com os filhos. Por mais que a gente faça as coisas que a gente acha que está fazendo certo com os filhos, depende de como eles enxergam isso também, né? Normalmente lá no futuro as pessoas falam, poxa, meu pai brigava comigo por tal coisa, eu ficava brava, não gostava, mas ele estava fazendo certo. Então educar não é simples assim, não né? é simples, né? Não é, e às vezes a gente acha que está acertando e realmente está errado. E num mundo tão globalizado, tão digitalizado, né? Onde a informação chega tão rápido, a exposição ao risco dessas crianças todas. Então, o frio bate constantemente. Mas eu falava com uma das entrevistadas esses dias. O frio na barriga que dá na gente, como você falou, ser mãe, empresária, né? Viver a maternidade assim, e vive até hoje, porque estão aí com 12 anos. Esse frio é senso de responsabilidade. Isso não pode acabar com a gente nunca, né? Exato. E a frase é antiga, a gente aprende com os erros, né? Porque você acabou de colocar, com os erros e acertos, né? Mas é verdade. Mas funciona, né? Não adianta. Persistir no erro é burrice, né? Tudo bem, não vamos ser tongo nesse sentido, né? Aí não é aprendizado, né? Aí é burrice pura, desculpa, né? Aí é bobagem da gente. E aí você sendo mãe dessas 2 meninas com 12 anos, a Lara e a Luísa, né? Isso. Casado com o Leonardo. Com o Leonardo, abraço pro Leonardo também, deve estar acompanhando a gente. E a partir dali você está conseguindo conciliar tudo, e aí daqui a pouco chega também fazer um trabalho social. Eu acho que é mais um exemplo que você dá também para quem está nos vendo, nos ouvindo pela rádio, fora no podcast, para suas filhas, que é o serviço rotariano, né? Isso. Servir ao próximo. Como é que você, já que você me parece ser tão e fala isso com muita propriedade, né? Proteção divina, a questão da espiritualidade. Nossa, tô me arrepiando, hein? Fazer o bem faz bem, né? Como é que entrou o Rotary na sua vida, por exemplo, hein? Sim, Jean, por tudo que eu passei quando criança... Empatia. Né? Sabe? Então, por isso que eu sempre falo, eu não lembraria de todas as pessoas da minha infância, não lembraria, que eu digo assim, agora aqui para falar, o quanto elas foram importantes para nós. Desde, como eu falei, uma caixa de leite, um casaco, um tênis, porque eu tinha um tênis o ano inteiro, né? Já era de segunda, já vinha rasgadinho, e para mim aquilo era uma festa. Quando vinha sacola de roupa em casa, não servia, para mim era uma festa. Então, eu tenho uma gratidão por isso, porque isso nos ajudou muito, muito. E eu quero fazer o mesmo adiante, sabe? Então, antes do Rotary, eu já fazia algumas coisas nesse sentido. Então, quando veio o convite do Rotary, para mim foi um presentão. Que legal. Sabe? Para mim, eu acho até que foi divino, porque é uma oportunidade que eu tenho de ajudar mais pessoas
através das entidades, porque é um grupo, né? É uma Não tô entrega mais sozinha. especializada, vamos dizer assim, né? Também, sabe? Uma união de esforços, é um network enorme, porque a gente, tudo que é segmento também, né, Marilu? Exato. Daí, e assim, essa questão do network que tu fala, a gente consegue trazer mais pessoas para ajudar, né? O projeto, enfim, algum que nós tenhamos lá no momento, chama esse, chama aquele, tá a fim de ajudar, quer colaborar, e as pessoas abraçam a causa, sabe? E sozinha eu não teria como fazer isso. A gente não tem força para isso, né? Então, o Rotary para mim foi um presente e eu sempre falo que o que vier a mais para mim, que eu puder ajudar, inclusive mais entidades, eu estou aberto para isso, porque me faz bem. Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104, volta já já com a entrevista. Antes, essa pausa técnica e rápida para valorizar também quem incentiva o nosso trabalho no mês internacional da mulher. Hora única e referência em implantes, a gente agora só consulta com o Dr. Jorge, agradecendo o apoio todo especial da Conquest Store, nosso querido Diego, Lu e toda a equipe. Você merece Conquest, você merece o melhor, ou melhor. Você merece o melhor, você merece Conquest. Pomer Drinks, licores premiados que conquistam paladares e apreciadores. Experimente, se beber não dirija, beba com moderação. E também para a Office NR, consultoria especializada, adequação de máquinas a NR12, segurança e engenharia do trabalho. O podcast continua, a entrevista de hoje. Vamos lá. É um natural muitas vezes, né? Sem propaganda de nada, fazer o bem sem olhar a quem, né? Não precisa aparecer, né? Às vezes a gente fala, né, Jean, olha, tô lá no Rotary, a gente fez tal coisa, mas não é para se promover, é para mostrar para essa pessoa que ela também pode fazer. Dar publicidade a atos que são benéficos para o próximo, para incentivar outras pessoas, né? E muitas vezes prestar contas também, né? Sim, sim. Quando eu entro nesse mérito, é mais a questão da promoção pessoal. Isso não existe. Não. É a promoção da entidade, de forma coletiva e prestando contas, é mais importante. Porque né? se a entidade vê o que o Rotary está fazendo, o que a comunidade, vê o que o Rotary está fazendo, ela vai apoiar nas próximas. Se ela não vê resultado, por que vai apoiar? Peraí, onde é que está indo o dinheiro? Como é que está? Quem vocês estão ajudando? Então, é importante também a gente divulgar, né? Mas não como pessoa, assim, como entidade, né? Até porque a gente sabe quem está por trás, né? Quem são as formiguinhas, né? Quem está trabalhando e ativo. E conseguiu passar isso em casa também para suas meninas, já que você vem de uma infância, digamos assim, batalhada, né? Doída, teve as suas necessidades, passou as necessidades. Como é que passa isso para a mãe que está nos vendo e nos ouvindo, para os pais principalmente? Como é que faz passar isso? Porque o mundo está mais fácil hoje, né? A gente sabe, o acesso às coisas, né? E como é que faz passar isso para as meninas? Como é que você... a mãe começou assim, a avó trabalhou aqui, a mãe não teve a presença de um pai, olha, vocês têm um lar completo hoje. Como é que faz essa passagem, hein, Marilu? É um desafio, né? É um desafio. E até porque elas têm tudo, não falta nada, né? Então, os nossos filhos, né? Mas eu mostro coisas, né? Eu mostro situações, quando eu vejo, olha só, isso aqui. Outro dia eu passei com elas na frente de uma casa onde eu morei, que era muito, muito, muito simples. Eu falei, a mãe morou aqui, né? Acontecia assim, sabe? Enfim, eu dou exemplos práticos quando eu vejo. Por exemplo, ontem eu fui a Blumenau na Fritz Miller, por causa da campanha dos laques solidários, né? Que vinham as cadeiras e tal. E aí vieram crianças lá, pais com as crianças, buscar as cadeiras de rodas. Então, são crianças que têm dificuldades permanentes. Então, assim, me doeu o coração, eu fiquei emocionada. Até na hora, depois eu mandei um áudio pro pessoal do Rotary, né? E aquilo mexeu comigo, assim, né? Impactou. E eu falei hoje isso para elas, olha só, elas vieram discutindo uma coisa boba no carro para a escola, e eu falei, olha só, a mãe quer conversar com vocês. Ontem aconteceu assim, 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 eu já tinha mostrado uma foto que eu tinha ainda. Falei, essa criança aqui, ela não tem o que vocês têm, né? Ela às vezes não sabe nem, na verdade, o que está acontecendo, né? Porque eu acho que ela tinha alguma situação um pouco mais delicada. Eu falei, vocês têm tudo, né? Vocês têm... Estão na plenitude, família, né? Vocês têm o que comer, dá uma olhada, né? Aí elas pararam, né? Mas a questão do voluntariado, inclusive, eu prego muito, né? Para elas, olha, mãe, você vai fazer tal coisa? Eu falei, filha, o pai vai com vocês porque a mãe tá indo no pedágio, a mãe tá indo, então elas se quiser, vem comigo, né? Isso, E uma outra coisa que eu acho extremamente importante é a inclusão. E eu sempre falo isso para elas, porque quando criança, eu sempre estudei em escola pública, né? E vinham umas crianças que eram um pouco mais caladas, um pouco mais quietinhas, e elas eram deixadas de lado, ou elas eram um pouco diferentes, elas eram deixadas de lado. E eu falava, não,
vamos chamar para brincar com a gente. A não ser que ela não queira, mas vamos. Mas as crianças não queriam se misturar. Digamos que o bullying tinha outro nome antigamente, né? Exatamente. Que é o deixar de lado, né? Eu falava, não, vem aqui. Você quer brincar com a gente? Você quer fazer a tua coisa? Vem. Ficava com vergonha. Empatia, né, Marilu? E nisso de eu buscar, as outras crianças também ficavam meio sem graça de falar para mim, não vamos. A menina já estava ali, ou o menino, enfim. E eu falo para elas, vem criança nova na sala, que todo ano vem. Né? Vocês também já foram uma criança nova na sala. Vocês precisam acolher. Indiferente da cultura, da cor, não interessa. Sem distinção, né? Sem distinção. Acolham, tragam, porque elas estão perdidas. Elas estão sozinhas numa escola nova, numa sala nova. Elas precisam ser acolhidas. E façam isso. Chama para o lanche, faz as coisas indiferente de como está vestida, de como não está vestida. Então, isso eu prego muito com elas, assim, de fazer esse tipo de coisa. E eu acho que elas já têm isso, sabe? Legal. Porque eu sou faladeira, né? Normal, você é das relações públicas. Então falar é natural para todos nós da comunicação, né? Eu chego nos lugares e vou conversando, se eu conheço, se eu não conheço. Até falei para a menina aqui da recepção. Você deve ser RP do Rotary, não? Eu acho que sim, hein? Falei pra ela, que olhos lindos e tal, né? Aí as pessoas às vezes estranham, porque eu sou muito mais do elogiar. Extrovertida, assim, né? Eu gosto de elogiar os pontos positivos das pessoas. Né? Ótimo. Então eu achei que se eu conheço ou não conheço, se eu gostei de alguma coisa, eu falo. Porque eu prefiro que fale pra pessoa. O Jean tá com essa camisa preta, né? Fica tão bonita essa cor. Aí eu vou lá e falo pro olha, que linda a camisa dele, né? Não, fala pra ele. Isso ficou bom. Elogio se dá pra quem precisa receber, né? Receber, né? Ele não vai saber, o importante é pra ele. Falam, né? Os grandes gestores, elogio a gente fala em público, muitas vezes, fala pra pessoa, e aí precisa chamar atenção, chama no canto, né? É um pouco assim, né? Exato. Mas as meninas estão bem. Estão bem, graças a Deus. Que bom. Acho que estão indo pelo caminho certo. Que legal. Marilu, a gente teria muito tempo ainda pra conversar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, contou um pouco da sua história, né, que não foi difícil, crescer sem a presença de um pai, a gente sabe também, né, a figura masculina, ela é balizadora muitas vezes, né? Mas queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos vendo, de forma bem propositiva, como você é, para frente, né? E não fala em modernidade, fala em comportamento, em empatia com o próximo. Eu sempre falo nas nossas entrevistas, o João até acompanha, se o mundo tivesse 10% de empatia, a gente teria uma civilização muito melhor, né? Saber interpretar um pouco o sentimento do próximo, saber o que ele... Porque cada um é único, cada um tem uma história, né? Exato. Você tem a sua, eu tenho a minha, as mulheres que estão passando por aqui têm cada uma delas, mas são únicas. E eu queria que você deixasse a sua palavra única olhando para essa câmera e já de antemão parabenizando. E você aqui está representando muitas delas. Muitas estão se identificando com o seu depoimento também, eu tenho certeza que muitas... Qual era o nome do seu pai? Arcíris. Muitos cresceram sem Arcíris, muitos cresceram sem o João, sem o Paulo do lado, que seria o pai, que seja o nome, hipoteticamente falando, mas muitos cresceram também, né? Sem esse viés familiar, tiveram que dar duro cedo. Então, fica à vontade e obrigado pela presença. Vida longa, Meister. Vida longa para você, para as meninas, para o seu esposo. E obrigado por estar com a gente aqui, deixando um pouquinho do seu tempo também. Obrigada. Alguns dias atrás, nós tivemos o Café das Empresárias. E foi falado muito sobre as mulheres se priorizarem, né? Então, assim, as mulheres, elas são fortes, elas são extraordinárias, elas dão conta, mas elas não precisam dar conta de tudo. Elas podem se dar um tempo, fazer o que gosta, fazer uma atividade física, se colocar na agenda e não fazer só pelos outros, pela família, pelo trabalho, precisa fazer por si também. Então, o recado que eu quero dizer aqui, se cuidem, se priorizem. Parabéns. Marilu, obrigado. Toca aí. Sucesso para todos nós. Obrigado pela presença, viu? Pelo depoimento. Falar de forma tão natural e tão emocionada também. A gente percebeu no brilho do seu olho e tenho certeza que você representou muito essa mulherada aqui. E o mês é dedicado a elas. Obrigado, viu? Obrigada eu. Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 no mês internacional da mulher.